Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente. Hoje me gostaria hablar-lhes acerca de um assunto muito importante, um tema que é fundamental para que podamos ter uma vida de qualidade, uma vida plena, feliz e, sobretudo, para que podamos conquistar nossa salvação eterna. Pablo dijo que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é de ele. Mire usted. Mire que é fundamental que o cristiano tenha o Espírito de Cristo. Receba o Espírito Santo em sua vida. Porque sem o Espírito Santo, não somos nada. Sem o Espírito Santo, não venceremos os problemas, as lutas, as tentações, as adversidades desta vida, porque vivimos uma verdadeira guerra espiritual, uma batalha em contra das forças do inferno. E para que podamos vencer esta batalha, não basta que uno apenas creia em Deus. Não basta que uno tenha uma religião, participe em uma igreja, seja um mero espectador, tenha informação de Deus. Não é necessário que tenhamos o Espírito de Deus, o Espírito Santo habitando em nós outros. E é tão importante o Espírito Santo que o próprio Senhor Jesus, quando estuvo neste mundo como homem, sujeito às mesmas debilidades, problemas, tentações que nós outros, ele também necessitou do Espírito Santo. Ele foi bautizado com o Espírito Santo quando foi bautizado por João el Bautista em las águas do Rio Jordão. O Espírito Santo naquele momento vindo sobre ele como paloma. Ele foi lleno do Espírito Santo. O próprio Jesus necessitou do Espírito Santo. Os discípulos também necessitaram. Eram homens débiles. Homens que também tinham suas dúvidas, seus problemas. Hasta Pedro, que havia visto tantos milagros, tantas maravilhas, havia escutado tantas palavras maravilhosas, gloriosas que han salido da boca de Jesus, ele, quando estuvo delante de uma situação difícil, quando Jesus havia sido levado por los soldados, ele teve medo e acabou negando a Jesus. Pedro, mire usted, negou a Jesus 3 vezes. E por quê? Por que isso? Porque ele não tinha o Espírito Santo. Ele aprendeu a palavra, ele viu milagros, ele creia em Jesus, ele tinha Jesus delante de ele, ele anduvo com Jesus. Pero na hora da dificuldade, na hora da prueba, ele acabou negando a Jesus. E é o que vemos hoje dia, quantas pessoas que negam a Jesus, quantos cristianos, quantos crentes que vivem negando a Jesus, vivem uma vida vazia, vivem no pecado, no erro, fazendo coisas malas, traicionando ao Senhor Jesus. E por quê? Como podemos explicar o hecho de uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que tem informação de Deus, que hasta participa em uma igreja, viver uma vida de fracassos, viver en el error, en el pecado, é porque esta persona
não nasceu de novo, não nasceu do Espírito Santo, porque uno tem que nascer do Espírito para que pueda vencer neste mundo. Como está escrito que todo lo que é nascido de Deus, do Espírito de Deus, vence ao mundo. E só lo podemos vencer se nascemos de Deus, se nascemos do Espírito Santo, porque mientras uno não nasca do Espírito Santo, vai viver uma vida vazia, vai viver uma vida llena de debilidades, llena de dúvidas, vai acabar caindo em la depressão e fazendo muitas coisas equivocadas nesta vida. O Espírito Santo é a única garantia de nossa vitória. Por isso, ele orientou a seus discípulos que não se foram de Jerusalém, não foram a nenhum lugar, mientras não recebessem o Espírito Santo. E Jesus lhes dijo: recebereis poder quando haja venido sobre vosotros o Espírito Santo. Todos necessitamos deste poder do Espírito Santo para que podamos vencer. Por isso, Alberto, desafortunadamente, vemos neste mundo tantos ex-cristianos, ex-creyentes, ex-pastores, ex-obreiros, pessoas que já estiveram dentro de uma igreja, pero acabaram cayendo em las trampas do diabo, cayendo em las tentações, em pecados, acabaram desviando-se da fé, hoje vivem neste mundo completamente perdidas, vazias, depressivas, porque nunca tiveram um encontro com Deus, nunca nasceram do Espírito Santo e por isso não foram capazes de prevalecer em la hora de las luchas, en la hora de las tribulaciones de la vida. Porque vivimos en un mundo en el que hay luchas, hay dificultades, adversidades. El propio Señor Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos tribulaciones, pero a la vez que nos advirtió que esto ocurriría, también dijo que a través del Espíritu Santo tendríamos poder, capacidad para vencer, para sobreponernos, para triunfar de la misma forma que la luz supera las tinieblas. Claro, cuando una persona dice, no, si yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, otros hasta dicen que tienen una religión, una denominación religiosa, una tradición y se aferran a estas creencias, pero estas creencias no dan el mismo revestimiento y la misma capacidad que el propio Espíritu Santo en nuestro interior, porque la religión llega hasta donde llega y las filosofías y las tradiciones, pero cuando una persona está revestida del Espíritu Santo, es el propio Dios que la guía, que la fortalece, que la capacita para vencer. Por lo tanto, querido amigo, querida amiga, si hacemos una reflexión sobre lo que ha estado pasando, ¿no será que esa debilidad que has estado expresando, que el vacío que sientes, que los miedos que muchas veces se alzan en tu interior, no serán síntomas de la falta de un encuentro con el Espíritu Santo? ¿No será que en realidad te falta nacer de nuevo, tener una experiencia real y verdadera con Dios? Porque si el Espíritu Santo entra en ti, tú vas a vencer esos problemas y no vas a tener las tentaciones, la inclinación de tirar la toalla, no vas a tener esa crisis que ha querido hundirte en las drogas, en el alcohol, para no pensar y así ni darte cuenta de lo que está pasando. Sería bueno que hicieses esta reflexión y que reaccionases. Si hay un vacío en ti, busca a Dios. Él quiere habitar en tu corazón, darte tu espíritu para que tengas una vida transformada. És a única salida, és a única maneira para que podamos vencer nesta vida. Você que me escute neste momento, quizás você se identifica com o que estamos falando. Quizás você seja um cristiano, um crente, pero você está vivendo uma vida triste,
uma vida vazia. Você hasta já pensou em la muerte? Como é possível um creyente, como é possível uma pessoa que é cristiana pensar em la muerte, pensar em quitar-se del medio? Como é possível uma pessoa que crê em Deus viver hundida em la depressão? Viver à base de calmantes, à base de ansiolíticos, antidepressivos? Não, amiga minha, amigo meu. Quando a persona, ela tem o Espírito Santo habitando em sua vida, ela tem vida. Ela passa a ser uma fuente de vida. O fruto do Espírito é paz, amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade. A pessoa, quando tem o Espírito Santo, ela tem vida. Por suposto que problemas, lutas, vêm sobre todos. Todos enfrentamos problemas. Pero tendo o Espírito Santo, nós outros vencemos. É a única maneira. É a única maneira para que você pueda vencer. Por isso, é necessário que você invierta em la búsqueda do Espírito Santo. Busque com todas suas forças, como aquele tesouro escondido en el campo, el qual homem, quando lo encontrou, lo escondeu de novo e foi e vendeu todo o que tinha. Vendeu todo e comprou aquele campo para quedar-se com aquele tesouro. Sabe, o Espírito Santo é este tesouro escondido que vale muitíssimo, vale mais que toda a riqueza que pueda haver neste mundo. O Espírito Santo é vida, é o próprio Deus habitando dentro de nós outros. Amiga minha, amigo meu, você necessita encontrar este tesouro que hará de você a pessoa mais rica, mais bendecida, mais dichosa neste mundo. Você vai ter uma vida plena, abundante, feliz, e todos os problemas, todas as lutas que se levantem em sua contra, você vencerá. Como disse aqui na epístola de Juan, no capítulo 5, disse: porque todo lo que é nascido de Deus vence ao mundo. E esta é a vitória que ha vencido ao mundo, nossa fé. Quando você nasca de Deus, nasca do Espírito Santo, você se tornará um vencedor. E este ha sido o secreto de muitos heróis da fé do passado, porque eles han invertido em sua vida espiritual, eles han priorizado o reino de Deus, eles se llenaram do Espírito Santo e por isso venceram todas as batalhas que enfrentaram. E você também vencerá. Por isso, este domingo, estaremos buscando o Espírito Santo, estaremos determinando que você receba o Espírito Santo, que você nasça de novo, receba este novo nascimento do Espírito. Domingo, 10 da manhã, aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha Renfe. Uma reunião especial, inolvidável, que vai cambiar por completo a história de sua vida. E estaremos em la oportunidade participando de la Santa Cena, la Santa Comunhão del Corpo e la Sangre de nosso Senhor Jesucristo. Domingo del encontro com Deus, domingo de la cura interior. 10 da manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. O Espírito Santo transformará toda a sua vida.
E se lhe ha gostado este mensaje, comparta com seus amigos e familiares, para que eles também possam invertir em la búsqueda do Espírito Santo e vencer as batalhas desta vida. Que Deus lhes bendiga e amanhã regressamos aqui com ustedes com nosso café espiritual. Hasta amanhã, que estem bem.